Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Papo agora, mais uma vez, é sobre Atlético Mineiro e Flamengo, sobre a Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil. E aqui, falar rapidamente sobre três assuntos. Tá? Primeiro, poderemos ter adiamento da data da final. Poderemos ter adiamento da data da final. Por quê? Porque os dias 3 e 10 é prova do Enem. E vai atrapalhar. Não tem jeito. Principalmente aqui no Rio, mesmo eu não sei como é que funciona, mas aqui no Rio, a UERJ, onde tem uma das provas do Enem, é colado com o Maracanã. Ou seja, é complicado. Você botar um policiamento para o jogo no Maracanã do Flamengo, um policiamento para a prova do Enem, é bem complicado. Bem complicado. Então as secretarias estão se movimentando para tentar adiar ou colocar para uma outra data. Tá? E isso pode acontecer. Tá? Na minha opinião, educação é muito mais importante que um jogo de futebol. Então essa já é a minha opinião. A educação, que no Brasil já não é lá grande coisa, a educação tem que estar à frente do futebol. Ponto. E a dona CBF já sabia disso, porque o Enem está marcado há muito tempo. A dona CBF sabia disso. Botou na mesma data para causar problema. Para causar problema. Não foi sem querer. Não foi nada sem querer. Da CBF não tem nada sem querer. Foi intencional. Tá? Então tem esse problema. E segundo, sob o mando de campo. Estou vendo aí muita gente falar, não, realmente tem muita vantagem quem joga a segunda em casa, o Atlético Mineiro já é o campeão porque joga a segunda em casa. Bom, o Palmeiras tinha falado a mesma coisa, o Corinthians tinha falado a mesma coisa e os dois foram eliminados. O Vasco também achou que por jogar a segunda em casa ia se classificar e não se classificou. Quem se classificou foi o Atlético. O Flamengo já foi campeão jogando fora de casa, né? Já foi campeão jogando fora de casa, já perdeu o título jogando em casa a segunda partida, ou seja, esse fato aí de jogar em casa ou não a segunda partida depende muito do que acontece no primeiro jogo. Tá? E a terceira, existe rivalidade entre Atlético Mineiro e Flamengo? Existe rivalidade? Eu vou dar a minha opinião. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Galo, meu amigo torcedor do Flamengo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política, nem de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Primeiro, as datas 3 e 10, prova do Enem. Vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Aqui em Minas. Secretarias de Educação estão se movimentando. Aí eu vou dar a minha opinião. Prioridade tem que ser educação. A prioridade tem que ser educação. Você não pode pegar essas duas datas e mudar o Enem, na minha opinião. Pô, os estudantes vêm aí estudando a porrada de tempo, os garotos, as meninas, estudando um monte de tempo. E aí chega agora, não, vamos mudar as datas por causa de um jogo de futebol. Irmão, Magalhães não é um jogo de futebol, é uma final. É um jogo de futebol. É final, legal, mas é um jogo de futebol. Se você botar a importância da prova do Enem, na minha opinião, é muito maior do que qualquer jogo de futebol. Futebol é esporte. Muito legal, mas muda a data. Altera a data. Dá para alterar a data. Sem problema algum. Dá para alterar a data. Mas aí pode prejudicar o Atlético Mineiro, se o Atlético Mineiro chegar à final da Libertadores, como parece que vai chegar, que é no final de novembro. Irmão, a CBF dá o jeito dela. O que não pode, na minha opinião, é mudar a data do Enem.
O que não pode é mudar a data do Enem. Para consertar isso aí, a cagada que a CBF fez, porque é cagada, porque era só a CBF ter percebido que a data era a mesma do Enem, que já estava marcada, e alterar a data. Então, na minha opinião, não se pode mudar a data do Enem. Se tiver que mudar alguma data, tem que ser a da final. E, na minha opinião, tem que se mudar, porque vai dar problema. Eu vou te dizer aqui rapidamente do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está um caos na segurança pública. Um caos. Bom. Mas aí, se a gente falar desse caos, a gente vai ter que, para explicar, vai ter que ir em política. Bom, e todo mundo esperava que isso ia acontecer. Todo mundo sabia que isso iria acontecer desde o momento das eleições presidenciais. Então, sabia que isso iria acontecer. E aí, diversos fatores, né, contribuem para esse caos que está o Rio de Janeiro. Que ano passado também viveu um caos muito parecido, que teve que chamar as Forças Armadas, o Exército, Marinha Aeronáutica, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, ou seja, ano passado teve o caos, e esse ano de novo. Teve essa semana aí, os vagabundos dando tiro em cima de trabalhadores para a polícia não entrar. Então, tem um caos. E aí, diante desse caos, você tem um jogo junto com o Enem. Meu irmão, acabou. Adia, bota em outra data as finais. E aí, eu tô dizendo isso para proteger a população, para proteger os torcedores, para proteger os alunos que vão fazer a prova, para proteger a polícia. Proteger a polícia, porque vai ter que despender muito mais gente. Ou seja, o melhor, na minha opinião, o mais consciente é alterar as datas da final da Copa do Brasil. Dá um jeito, encontra em uma maneira, dá para se encontrar e ponto. Bota para sábado, sei lá, faz qualquer coisa. Então, para mim, tem que se mudar a data das finais por causa do Enem. Toda vez que eu estou gravando, cachorro late. Impressionante. Segundo, realmente tem favoritismo quem joga segunda em casa? Muitos dizem que sim. Para mim, não tem. Por causa, na minha opinião, porque o primeiro jogo que vai definir se vai ter vantagem ou não. O próprio Atlético Mineiro já decidiu fora de casa e se classificou. Já decidiu fora de casa e ganhou. Já decidiu em casa e perdeu. Ah, mas os números dizem que quem decide em casa ganha mais. Bom, cada jogo é uma situação. O próprio Atlético Mineiro meteu 3 no River, na Libertadores, e está praticamente classificado. O Botafogo meteu 5 no Penharol e está praticamente classificado e vão jogar fora. Então, na minha opinião, esse papo de jogar segunda em casa é garantia de título. Não é garantia de título, até porque imagina que o Galo toma uma porrada do Flamengo e 3-0. Mesmo jogando em casa, para reverter 3-0, se não tiver ajuda de árbitro, não vai mudar. Porque o jogo é muito parelho. Essa é a verdade. Se o Flamengo perde para o Atlético também 2-0 aqui no Maracanã, o Flamengo também não consegue mudar lá. Então, irmão, depende muito do primeiro jogo. Então, eu não vejo uma vantagem futebolística, jogo, de jogar a segunda em casa. Qual é a vantagem que se tem? Para a torcida. A torcida impõe. Tu acha mesmo que os jogadores do Flamengo vão ficar preocupados com a torcida do Atlético e os jogadores do Atlético vão ficar preocupados com a torcida do Flamengo? Tu acha mesmo que os jogadores em campo eles estão preocupados com o que a torcida vai fazer? Estão cagando, irmão. Estão cagando para a torcida. Essa é a verdade. O que vale muito é para a torcida comemorar o título em casa. Isso vale. Vale é meu neto chorando. Só chega com sono. Então, para mim, jogar segunda em casa vale muito para a torcida para comemorar o título. Mas também tem aquele ponto, né? Você comemorar o título na casa do adversário tem um gosto diferente. E tem outro detalhe.
O terceiro tem o primeiro jogo dia 3, se for dia 3, o segundo jogo dia 10, e após a final do dia 10, tem o jogo da Copa do Brasil. O próximo jogo da Copa do Brasil é justamente Flamengo e Atlético Mineiro. Imagina se o Flamengo ganhou o título no domingo dia 10 e depois vai jogar contra o Atlético Mineiro, campeão da Copa do Brasil. Vai ser a volta olímpica, porque vai ser justamente em cima do Atlético Mineiro. A mesma coisa vale pro Atlético Mineiro. Só que o Atlético Mineiro, se ganhar o título, já vai comemorar em casa, não vai comemorar no Maracanã. E o Flamengo, se ganhar a Copa do Brasil, no jogo da Copa do Brasil, que vai ser seguinte, que é contra o Atlético Mineiro, aqui no Rio, o Flamengo comemora. Então, na minha opinião, esse papo de jogar segundo em casa serve muito para a torcida para comemorar o título. Agora, para os times, não tem nada a ver. Só para lembrar, o Atlético Mineiro já perdeu o Flamengo na sua casa. Então, lembrado? Acho que foi o primeiro jogo Atlético Mineiro e Flamengo no campo do Atlético. Então, parceiro, como o Atlético já ganhou do Flamengo no Maracanã, para mim, jogar segundo em casa serve para a torcida. Os times, na minha opinião, faz muito pouca diferença. Vai fazer diferença dependendo do resultado do primeiro jogo. E aí, tanto faz onde seja o segundo jogo. Se vai ser em casa, se vai ser fora, tudo depende do primeiro jogo. E terceiro, tem rivalidade entre Atlético Mineiro e Flamengo? Eu vou te dizer daqui do Rio. A rivalidade que existe entre Atlético Mineiro e Flamengo só existe por parte do atleticano. O flamenguista não vê o Atlético Mineiro como rival. O flamenguista não vê. E aí eu vejo muitos atleticanos falando o seguinte: é a nossa oportunidade de dar as forras de 81. De 81. Deixa eu só lembrar uma coisa. Flamengo e Atlético Mineiro só se enfrentaram pela Libertadores 3 vezes. Em 81. E aí teve a polêmica de arbitragem, por coisa e tal. Aí de 81 para cá, o Atlético Mineiro fala de uma rivalidade por causa dessa Libertadores de 81. Mas de lá para cá, decidiu na Supercopa, né, que empatou e foi para os pênaltis, tem números muito parelhos, né, em relação a enfrentamentos, Campeonato Brasileiro, Libertadores, muito pouco, só teve 3 confrontos Libertadores. Copa do Brasil teve eliminações, não em finais, mas em oitavas de final, quartas de final. Mas disputa de título. O que dá rivalidade é disputa de títulos. Vou ser bem sincero. Qual é a rivalidade que tem em relação à disputa de títulos Atlético Mineiro e Flamengo? São muito poucos. Então, para o atleticano tem a rivalidade por causa de 81. Você não vê o flamenguista falar: vamos à forra porque perdemos a Supercopa para o Atlético Mineiro nos pênaltis. Você não vê o flamenguista falar isso. Você vê o flamenguista. Então, amigo torcedor do Galo, principalmente do Galo das outras torcidas, a rivalidade que existe, na minha opinião, é simplesmente por parte do Galo por causa de 81. E aí você vê aí comentarista, nego na televisão, falando, toda vez que tem Atlético Mineiro e Flamengo, eles lembram de 81. O Atlético Mineiro lembra de 81. Não lembra de outra partida. Não lembra, o atleticano não lembra que nos confrontos entre Flamengo e Atlético Mineiro, o Flamengo leva vantagem. Aí os números não batem, parece que para o Flamengo são 26 jogos e para o Atlético Mineiro são 128. Mas nas duas contagens, tanto do Atlético Mineiro quanto do Flamengo, o Flamengo leva vantagem. O Flamengo tem mais vitórias que o Atlético Mineiro. Aí se você pegar o número de finais, não entre Atlético Mineiro e Flamengo, mas de finais, o Flamengo tem mais. Ou seja, a rivalidade vem por parte simplesmente do Atlético Mineiro. Para o flamenguista, não existe rivalidade com o Atlético Mineiro. Na verdade, o flamenguista tem mais rivalidade com o Cruzeiro do que com o Atlético Mineiro. O Flamengo tem mais rivalidade com o Cruzeiro em relação a títulos do que com o Atlético Mineiro. Então, o atleticano fica, não, rivalidade para inflamar. Não, o que aconteceu em 81, não vai
Muda nada. Aí o atleticano, vamos falar de arbitragem, vamos trazer o impedimento, não sei o que lá. Seria legal. Inclusive o Flamengo falou isso. Se puder trazer essa tecnologia para o Brasil, muito bom. Porque da mesma maneira que o Atlético Mineiro é prejudicado, o Flamengo é prejudicado. Situação de tecnologia melhor, porque o nosso VAR aqui é uma merda. Nossos árbitros são fracos. A maneira como se aplica o VAR aqui no Brasil é horrorosa. Quem fica na cabine do VAR são fracos e alguns mal intencionados. Quem está no campo é a mesma coisa. Só que aí parece que a CBF falou que não vai poder. A CBF falou que não vai poder porque levaria 45 dias para a tecnologia chegar aqui no Brasil. Vai vir de quê? De jegue? Vai vir a pé? Não tem avião essa porra? Ué, a tecnologia demorar 45 dias para chegar no Brasil? Para instalar? Não existe avião? Santos Dumont no... Porra! É estranho, né? Demorar 45 dias. Uma vontade da CBF que não quer gastar uma prata. Porque dava para trazer, na minha opinião, botar na arena do Galo, no Maracanã, sem problema nenhum. Então esse papo da arbitragem, na minha barra, vamos trazer... Não, a arbitragem tem que ser correta. Tem que ser correta aqui, lá, em qualquer lugar. Só que não é correta porque os árbitros são ruins, o VAR é ruim, alguns são mal intencionados, então realmente fica difícil. Mas para terminar, não existe rivalidade por parte do Flamengo com o Atlético Mineiro. A rivalidade é só do Atlético Mineiro com o Flamengo por causa de 81. Da Libertadores de 81. Só e só. Então tá aí o meu papo, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto.